Primeiro semestre tem saldo positivo de empregos em Bauru, mas a aparente recuperação não foi suficiente para reaquecer a economia local. Foram geradas apenas 20 vagas a mais em 6 meses, enquanto só em junho, 160 postos de trabalho desapareceram. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta os reflexos da crise política na economia. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 31 de julho. Boa noite. A gente começa esta edição com desemprego em Bauru. Se olharmos o saldo do primeiro semestre, o resultado foi positivo, mas bem baixo, 20 vagas geradas. Só no mês passado foram cerca de 160 postos de trabalho a menos. Uma dura realidade para quem procura há meses por uma oportunidade. Uma batalha que já dura 7 meses. Essa é a missão diária do Tiago, que busca se recolocar no mercado profissional após ser demitido da concessionária de rodovia, onde trabalhava como atendente ao usuário. Vir ao poupa-tempo, apresentar a carteira de trabalho e sair sem nenhuma vaga em vista tem se tornado comum. Até os famosos bicos são cada vez mais raros. Quem tem, está ficando com quem tem. Não está abrindo porta para fazer esse tipo de trabalho. Nem buffet a gente está conseguindo desenvolver. Né? Antigamente você dava seu currículo, ligava, era aquela, né? A pessoa tinha emergência em procurar. Hoje não se tem mais. Com uma experiência de 7 anos como garçom, o Williams veio de Araçatuba com esperança de conseguir uma vida melhor em Bauru. Em 1 ano, ainda não conseguiu uma oportunidade na área e está se virando para sustentar a família. Trabalho vendendo bacia, vendendo goiaba, o que aparecer a gente encara, que eu tenho 2 filhos para criar, a gente vai para a luta. Não tá fácil para ninguém. O último CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado em junho, mostrou que Bauru fechou 157 vagas de emprego. O resultado do primeiro semestre também não foi bom. Apenas 20 vagas foram criadas na cidade. Mesmo com o ótimo desempenho do setor de serviços, que acumulou 1.200 novas contratações na primeira metade do ano, a indústria, a construção civil e o comércio atuaram como vilões e praticamente zeraram o saldo positivo do semestre. Só o comércio fechou 470 vagas entre janeiro e junho. Apesar dos números preocupantes, a Associação Comercial e Industrial de Bauru acredita em um reaquecimento do setor até dezembro. Nós estamos aí próximo da campanha do Dia dos Pais, depois nós temos o Dia das Crianças, depois Natal, mas não é só por isso não. A economia já havia uma previsão que o aquecimento seria a partir do segundo semestre. Né? Então eu acredito que nós estamos caminhando realmente para a gente ter o aquecimento no comércio, nas indústrias e conseguir finalmente começar a sair desse período de crise que tem atravessado o nosso país. Uma visão diferente da esperada pelo setor industrial. A área extinguiu 230 vagas desde o início do ano na cidade. E a tendência é fechar 2017 no vermelho. Nós tínhamos no início do ano uma expectativa já de melhora, já de novas contratações, mas depois com a avalanche de denúncias, com todo esse desmando que nós estamos assistindo no governo, essa expectativa voltou a piorar bastante. Ele não consegue, por falta de competência, controlar os seus gastos e ele simplesmente sobe um imposto aqui, outro imposto ali, impostos pesados, impostos que vão refletir bastante e eu não estou conseguindo enxergar absolutamente nada que possa melhorar essa situação. A recente aprovação da reforma trabalhista é a aposta do governo federal para diminuir o desemprego no país. Não se trata de você tirar direitos, sim dar mais direitos ao trabalhador. Essa flexibilidade na lei faz com que você tenha uma aproximação do empregador com o colaborador. E você consegue trabalhar de uma forma mais próxima. Eu acredito que isso vai ser um diferencial para fazer com que a economia ela volte a crescer. Se o ambiente for favorável, essa modernização das leis do trabalho facilitariam ou facilitarão que as contratações ocorram no momento primeiro e
talvez com mais vigor. Mas isoladamente não significa nada. Se não tiver nenhuma perspectiva de melhora, de produção, de venda, de exportação, não terá reflexo no mercado do trabalho. Julho está terminando hoje sem nenhuma gota de chuva. Já são 48 dias de estiagem na cidade. E a semana deve continuar seca. Os detalhes no boletim do IPMET. A massa de ar seco continua atuando ainda sobre o estado, com isso nós continuamos sem previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira. Na quinta-feira está a previsão de passagem de uma frente fria pelo oceano, então a região, principalmente a região sul, leste e nordeste do estado, deve ocorrer chuvas, né? O restante do estado, a possibilidade é muito pequena de ocorrências de chuva. Nesse mês não houve registro de chuva aqui na região do Bauru. O último ano onde isso ocorreu foi em 2008, que também não teve nenhuma precipitação. O ano passado foi um mês também bastante seco. Ocorreu aqui o acumulado apenas de 9,1 milímetros. Nessa segunda, na terça e na quarta, nós teremos uma pequena elevação, né, principalmente no período da tarde da temperatura. Porém, na quinta-feira, com a passagem da frente fria pelo estado, teremos um declínio nessas temperaturas. Não serão tão acentuados, porque por enquanto os modelos não estão indicando isso, mas terá pelo menos um suave declínio vai ocorrer. Sol entre poucas nuvens e umidade do ar baixa em todo o estado nesta terça-feira. Em Bauru, a umidade do ar agora está em 36%. Os ventos sopram fracos a 3 km por hora. A semana começou com mínima de 12 e máxima de 24 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 14 e 29 graus. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre as incertezas na economia e na política. Recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. Voltamos já já. A gente volta a falar sobre o cenário econômico de incertezas e o político também. Recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer imenso estar aqui, Larissa. Max, a gente viu na reportagem que a expectativa tanto do comércio como da indústria era de melhora da economia já no primeiro semestre, mas a expectativa não se consolidou. E até quando essa crise política, na sua visão, ela deve continuar bloqueando essa tão esperada recuperação econômica? Bom, é importante salientar alguns pontos que creio que são importantes, né? Primeiro, o tamanho da crise. Nós estamos falando de uma crise qualquer, né? Se fôssemos pensar em termos de população desempregada, equivale praticamente a toda a cidade de São Paulo e a região metropolitana, que estaria sem emprego, né? Então, qualquer tentativa de recuperação, ela tem que ser pensada a médio e longo prazo, né? Diante desse quadro, as medidas que estão sendo tomadas, tanto pelo Congresso, em favor ou contra o impeachment ou a aceitação da denúncia do Temer, enquanto tiver essas denúncias que estão pairando pelo país, Lava Jato, né, de corrupção, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma incerteza profunda em relação ao futuro que vem pela frente. Ou seja, como que eu vou investir se de repente muda o Estado, se de repente muda o enfoque do governo? E essa incerteza se reflete como? Se faz com que o setor produtivo se direcione para o setor financeiro. Ou seja, se um empresário tem dinheiro para investir, o que ele vai fazer? Vai investir na bolsa, vai investir em outros ativos, que são os que acabam gerando dinheiro, né? E não no setor produtivo, que é o que, no final das contas, acaba gerando emprego. Então, essa situação toda provoca essas incertezas e, obviamente, o que era para ser bom acaba sendo retraído, inclusive com dados negativos. A reforma trabalhista, que foi aprovada com esse argumento de que ajudaria a gerar empregos, esse argumento, na sua visão, ele não se sustenta, né? Até o representante do setor das indústrias, ele fala que não seria diretamente essa flexibilização que geraria empregos, né? Sem dúvida nenhuma, né?
Claro que ninguém é a favor de manter uma lei que foi criada lá no século passado, em 43, né? O mundo mudou, as transformações estão acontecendo, há várias formas que podem ser adotadas, sim, mas o que acaba, de alguma forma, incentivando o setor produtivo é a diminuição de tributos, né? Não é só a reforma trabalhista, porque, veja, o custo para o empresário, para pôr sua mercadoria no mercado, assim como o custo para manter os trabalhadores, não depende apenas da reforma ou não da reforma trabalhista, depende de outro conjunto de fatores. E entre eles, o mais importante é o dos tributos, ou seja, o custo para quem quer trabalhar e produzir no nosso país, para os empresários, é altíssimo, né? Com isso, o que acaba acontecendo? A retração completa, ou seja, eles não veem só a reforma como o principal motivo para o crescimento, né? Teria que vir acompanhado com medidas estruturais que, por enquanto, só estão prejudicando a recuperação econômica do país. Haja visto que os gastos do Estado, por exemplo, estão disparados de forma absurda, né? Enquanto que o Estado teria que ter feito o dever de casa, ou seja, de cortar os gastos dentro daquilo que é a competência dele. Não sendo feito isso, qualquer medida que você tome é paliativa, inclusive a reforma trabalhista, que no fundo, acaba tirando direitos dos trabalhadores. Max, falando desse governo, do governo federal diretamente, na semana passada foi divulgado mais uma pesquisa de Ibope da Datafolha e o Michel Temer tem aprovação de 7% da população. É um dos piores índices, né, das últimas décadas, ele só perde para o Sarney. E ele também, o presidente, acumula esse título da história a ser denunciado pelo Ministério Público enquanto exerce a função. E como que esse governo se mantém de pé e tudo indica que ele ainda vai conseguir uma votação favorável no Congresso para que ele não seja investigado? Bom, nós vamos falar um trocadilho que não é um trocadilho apenas. O presidente, ele fala que tem uma base aliada, né, no Congresso muito forte. Nós já falamos o seguinte, que tem uma base comprada, que é um pouco diferente, né? Então não é um mero jogo de palavras. Ele está conseguindo apoio na base de concessão de créditos, de benefícios, de incentivos a grupos claramente definidos no Congresso, que são os grupos conservadores. Por isso que ele tem tanta certeza e tantas garantias de que ele não vai ser atingido pelas denúncias. E de fato não vai ser atingido porque ele conseguiu comprar e dar benefícios para esse setor, um setor que domina amplamente a política brasileira e que está preocupado apenas com o bem-estar deles, não é? Por isso que pode ser contraditório que a população se manifeste de uma forma tão clara contra, mas ao mesmo tempo os deputados estão vendo interesses particulares dos segmentos, do setor produtivo, do agronegócio, enfim, né, de segmentos que a gente conhece muito bem. Daí que, então, esses grupos, na hora H, não vão permitir que o Temer saia, porque para eles é interessante, né? Porém, eu ressalto o seguinte, é uma base comprada. Uma denúncia você compra, se vierem outras, como que vai ficar? Né? Então, e tudo indica que virão. Que virão. E aí o interessante, né, Larissa, é que para esse tipo de convênio, de acordos, existe dinheiro. Agora, para reformar, para incentivar, não existe dinheiro. Né? E isso que é um absurdo, e isso que está provocando a revolta por parte da população e dos segmentos organizados. Porque não é possível você continuar exercitando a política dessa forma, ou seja, comprando, que é a pior forma de fazer política que nós temos na contemporaneidade. Para a gente concluir, Max, a eleição presidencial no ano que vem deve dirimir um pouco essas incertezas políticas e econômicas ou pelo contrário? Bom, vamos partir do princípio que o próximo presidente tenha legitimidade, que é o primeiro fato que tem que ser recuperado. Então, eu creio que só esse fato pode incentivar. Porém, se não houver uma reforma política, se manter a estrutura política atual que nós estamos tendo, vai ser uma repetição do que nós temos. Ou seja, as práticas, as ações, a forma de agir, a negociação política vai ser no mesmo nível que nós estamos na atualidade. Portanto, sem querer ser muito pessimista, mas sendo realista, se você não muda o quadro, vai se repetir a história, né? Ou seja, nós teremos negociatas e assim por diante. Tá certo, Max. Muito obrigada por sua análise aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Alice. É um prazer estar aqui sempre. Prazer é nosso. Antes de encerrarmos, uma dica musical para logo mais. Dentro da programação do aniversário de 121 anos de Bauru, às 8 da noite, o cantor Nazar sobe ao palco do Vitória Régia com o show Tempos e Lembranças. É só chegar que é de graça. Um bom feriado para você. A gente se vê amanhã. Tchau.